Fala galera, Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal. Tamo aí, terça-feira, 21 de julho, o dia mais esperado aí dos últimos 40 dias, podemos dizer. Temos aí a nossa reestreia. Será que podemos falar isso? Acho que podemos, né? Reestreia, acho que cabe bem. Galo e Bahia, Arena MRV, jogo importante. Vamos ver o que esse time vai entregar para nós aí dessas semanas de treinamento. Beleza? Vou trazer para vocês aquele pré-jogo completo que vocês sabem que vocês têm só aqui, completaço com informações, tá? Como de praxe, vou trazer um parceiro aí para falar sobre o nosso adversário, mas antes de mais nada, eu vou pedir de cara aqui, galera, deixa o like, se inscreva no canal. Muita gente vem aqui, assiste, não se inscreve, não deixa o like, seja membro. Ontem tivemos aí, ó, sorteio de ingresso, teve ganhador lá ontem. Vai assistir o jogo hoje de graça na Arena MRV. Então seja membro para ter acesso a sorteio de ingresso, participação em live, desconto com patrocinador, apuração exclusiva, bastidor de notícia. E quem quiser grupo de cartola, começou, hein? Começou, hein? Daqui a pouco fecha o mercado. Grupo de cartola, vou deixar aí o link no comentário fixado para você poder fazer parte do grupo de cartola. Beleza, galera? Ó, seguinte, vou trazer aqui algumas informações sobre Galo e Bahia. Vou começar falando do nosso adversário, Bahia. Tô trazendo aqui para vocês meu parceiro Yuri Santana, sabe tudo e mais um pouco lá do Bahia, do canal do Puco, beleza? Fazem lá um trabalho sensacional, sou suspeito para falar dele aqui, muita gente boa, sempre nos atende aqui, tá? Então com vocês, tudo sobre o nosso adversário, como vem o Bahia para enfrentar o Clube Atlético Mineiro. E na sequência, não sai daí não, na sequência nós vamos falar tudo sobre o Galo, tem notícia exclusiva aqui do canal. Agora volta, hein, galera, vamos aí apurar bastidor de escalação também. Vamos com tudo, mas antes de mais nada, vamos ver o que o Yuri conta pra gente a respeito desse time do Bahia, galera. Vamos lá, vamos ver. Fala, meu amigo Lucas Tanaka e todo mundo ligado aqui no canal do Tanaka. Um pedido sério, a obrigação é eu estar aqui. E aqui estou para falar sobre esse Esporte Clube Bahia, que logo mais vai a campo contra a equipe do Atlético Mineiro pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia esse que chega embalado, né? Depois de vencer a equipe da Chapecoense na última sexta-feira, partida essa atrasada da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia fez o seu dever de casa, a obrigação que é vencer a Lanterna Chapecoense, conseguiu por 2-0, ainda no primeiro tempo, dando números finais à partida. Jogo tranquilo do Bahia para continuar essa busca ao G4 da competição. Não ganhou posições, mas encostou na turma de cima. Inclusive o Bahia que pode entrar no G4 da competição caso consiga o triunfo contra o Atlético Mineiro. Então, além da moral elevada por conta do triunfo na última rodada, ainda tem essa possibilidade de entrar no G4 da competição. Bahia que nessa temporada tem vivido uma situação muito delicada, né? Apesar da boa posição no Campeonato Brasileiro, a equipe foi eliminada cedo, precocemente ainda na pré-Libertadores, foi eliminado pelo Remo na Copa do Brasil, então o ambiente do Bahia não está muito legal nesse ano de 2026. Além disso, o Bahia teve uma sequência de 8 jogos sem vencer ainda antes da Copa do Mundo, conseguiu no último jogo antes da pausa vencer o Botafogo, foi mais tranquilo para essa pausa, voltou vencendo. De reforços, foram 3 contratados, o Alejo Vélez, argentino, o goleiro Guido Herrera, argentino, e o espanhol Marco Moreno, mas nenhum dos 3 enfrenta a equipe do Atlético Mineiro. O Marco nem viajou, o Guido e o Alejo Vélez chegaram a viajar, contudo, não enfrenta o Atlético Mineiro. A situação do Alejo, a documentação da equipe que pertence, né, lá da Inglaterra, que pertencia lá do Tottenham na Inglaterra, não chegou a tempo, então a ideia era que ele viajasse para essa documentação chegar e ele conseguir jogar, não foi possível, então o Alejo Vélez está fora da partida e o goleiro Guido Herrera chegou a ser regularizado a tempo, tudo certinho, contudo apareceu uma situação de última hora que o jogador foi expulso na última rodada do campeonato argentino, e aí ainda foi suspenso, né? Tomou uma punição e por conta de regulamento da FIFA, ele deve cumprir na próxima equipe uma competição nacional, ou seja, até então
o Guido Herrera não joga. O Bahia tem tentado junto ao STJD, tem tentado medidas cabíveis para que o Guido Herrera esteja à disposição, o novo goleiro do Bahia, esteja à disposição para o técnico Rogério Ceni, apesar que a tendência é que seja banco mesmo, o titular é o Ronaldo, e isso não deve mudar. A equipe do Bahia que vai a campo deve ser a mesma ou bem parecida que venceu a Chapecoense na última sexta-feira. O goleiro Ronaldo no gol, na lateral direita o Roman Gomes, podendo ser o Marcos Vitor. A dupla de zaga, o David Duarte e o Ramos Mingo. Na lateral esquerda, o Zé Guilherme. O Luciano Juba ainda está machucado, voltou na última partida para tomar o seu terceiro cartão amarelo. A tendência é que no próximo domingo ele volte. Então, Zé Guilherme na esquerda, o trio de meio de campo formado pelo Acevedo, o Eric e o Rodrigo Nestor. No ataque, o Eric Puga, o William José e o conhecido de vocês, o Ademir na ponta direita. O Bahia não venceu nenhum dos últimos 4 jogos oficiais na temporada como visitante. Contudo, ainda o 5º melhor time do Campeonato Brasileiro como visitante. Vamos ver se mantém essa boa sequência fora de casa no Brasileirão para o Bahia conseguir bons pontos aí fora de casa. Pelo menos essa é a expectativa do Rogério Ceni e de toda a torcida do Sport Clube Bahia. Valeu? Um abraço, meu querido Lucas Tanaka. Um abraço para todo mundo ligado aqui no canal do Tanaka. Eu sou Yuri Santana, aqui direto de Salvador com as informações do Sport Clube Bahia. Tá aí, galera. Nosso querido amigo aí, Yuri Santana. Bem completa a análise dele, muito bem feita. Já fica aí o agradecimento aí ao amigo, né? Tá tudo dito. Esse é o Provável Bahia. Eu vou passar para vocês agora algumas estatísticas, algumas informações e o provável time do Galo para esse jogo, que eu tenho certeza que você, assim como eu, estava com saudade. Mas antes, galera, Minério Seguros, empresa séria de confiança. A gente preza bastante aqui por confiança no canal, credibilidade, e empresa aqui no canal, você pode ter certeza que são todas sérias e responsáveis, e estou aqui indicando para vocês a Minério Seguros. Faz aí o seu seguro de casa, seu seguro de carro, seu seguro de moto, de celular, de viagem, de vida, tá? E o seguro de casa eu tenho aqui uma chamada assistência 24 horas. Deu problema na fechadura, chaveiro, encanamento, bombeiro hidráulico, vidro, vidraceiro, máquina de lavar, geladeira, qualquer problema, irmão, só chamar assistência 24 horas. Com um serviço desse você paga toda a pólice, prestação em conta, vale a pena demais. Minério Seguros, galera, não dá bobeira, link no comentário fixado, atendimento 100% humanizado. Vamos lá! Estatísticas primeiro, depois a gente vai para as informações. Aqui, gente, a gente tem que prestar atenção porque foram, se eu não me engano, 40 dias parados, né? Pouco mais aí. Então, para mim, é um novo campeonato. Vou falar bem a verdade com vocês. Eu considero esse agora como um novo campeonato. Começa tudo do zero, vários times sem jogar muito tempo, só treinando, algumas saídas, algumas chegadas. Então, para mim, é um campeonato que começa do zero, tá? Mas, para não perder o costume, nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Galo é vice-líder, tá? Dos últimos 5 jogos, tá? Foram 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 8 gols marcados e 4 sofridos. O Bahia, nos últimos 5, é 12º. 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Nos últimos 6 jogos em casa, Galo é o 4º colocado. 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 8 gols marcados, 7 sofridos. E o Bahia, nos últimos 6 jogos fora. O Bahia é o 9º, com 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 8 gols marcados e 12 gols sofridos, tá? Essas estatísticas, obviamente, são antes, né, do Campeonato parar, por isso que eu acho que não dá pra gente levar muito em conta, não, porque agora, pra mim, começa de agora pra frente, tá? Mas fica aí a estatística, né? O Galo, surpreendentemente, na minha opinião, com a campanha até boa em casa, que a gente não estava muito acostumado com isso, né? A verdade é essa. Mas vamos lá, sem mais delongas. Informação exclusiva, tá? Para vocês aqui. O Alaminda tá fora, confirmei, tá fora. O Alaminda não vai pro jogo. Ainda voltou da Copa com um desgaste, tá? Lembrando que essa informação foi dada em primeira mão pelo pessoal lá do canal Fala Massa, tá? Mas eu estou aqui confirmando e hoje de manhã me garantiram, tá? Vídeo gravado, obviamente, na quarta-feira, no dia do jogo. Na terça-feira, no dia do jogo, no dia 21, me garantiram que o Alaminda tá fora. Beleza? É um absurdo isso, né, gente? Mas isso aí vai ficar para outro vídeo. Senão não vamos fugir do assunto aqui principal. Outro. Me garantiram que tá fora. Gustavo Scarpa.
Ah, mas o Gustavo Scarpa foi liberado, artroscopia, o Galo fez o post aí, tá liberado DM, beleza. Eu venho falando com vocês, tem uns 5 dias que o Gustavo Scarpa era desfalque pro jogo contra o Bahia. Hoje, mais uma vez, antes de gravar o vídeo, eu fiz o check aqui, o W, o check, como diria o outro, e tá confirmado. O Gustavo Scarpa está fora do jogo, tá? Nem vai pro banco, vocês não vão ver o Gustavo Scarpa nem pro banco. Então, 2 informações aqui que eu estou cravando aqui para vocês, beleza? Por que, Tanaka? Cautela. O Galo prega cautela na situação do Scarpa, beleza? Não é por conta de especulação, negociação, não, cautela. O cara ficou aí a parada toda praticamente, de fato, parado, recuperando da artroscopia, não tá 100%, não vai pro jogo, beleza? Então, Alaminda fora, Scarpa fora. Esse eu não vou cravar. Mas existe também a possibilidade, repito, não vou cravar, mas existe também a possibilidade do Preciado também não ir para o jogo. Vamos lá. Informação que eu tenho, isso aqui é fato. O Preciado nos últimos treinamentos, ou seja, no último, no penúltimo que ele foi participar com o elenco. Até pouco dia atrás, nem fazendo treinamento com os demais, ele estava, chegou no clube, fez um aprimoramento físico individual e nos últimos 2 treinamentos aí que ele foi trabalhar com o elenco. Então é um atleta que eu coloco aqui para vocês como dúvida. Esse eu não vou cravar. Se tiver lá no banco, uma coisa eu te garanto, começar a titular é chance 0. Mas pode ser que nem pro banco ele vá, beleza? Então entenda o que eu tô falando aqui, não vou cravar, esse aí eu sigo um pouquinho com cautela, eu cravo o Scarpa e o Ivan Roman fora, o Alaminda fora, eu cravo o Scarpa e o Alaminda fora, beleza? O Preciado eu vou deixar como dúvida, beleza? Vamos lá, outros desfalques, Léo Duarte, eu falei com vocês, está fora do mês de julho, beleza? Alan Franco volta, se eu não me engano, hoje ou amanhã, desembarque em BH, a chegada dele é prevista aí para o início dessa semana, hoje ou entre hoje e amanhã, também tá fora. Ivan Roman, questão de cartão, beleza? Suspenso. Então os desfalques nossos são esses, tá? O Scarpa, o Franco, Léo Duarte, Minda e Ivan Roman. Esses são desfalques garantidos, tá? E o Preciado, esse eu coloco como dúvida, mas para mim não vai ser surpresa nenhuma, ele não está sequer relacionado. Isso aí são os nossos desfalques. Agora, vamos falar aqui. Um time provável, a gente pode falar o seguinte, galera. Everson no gol, tá? Eu vou falar da forma que o time vai atacar com bola, tá? Natanael, zagueiro pela direita. E Juan Tressolde, zagueiro central. Lianco, zagueiro pela esquerda. Tá aí o zagueiro pela esquerda, o nosso substituto do Alonso tá aí. Lianco, recomeça a temporada com o Lianco, beleza? Então fecha esses 4, Everson, Natanael, Juan Tressolde e Lianco. Nas 2 alas, Renan Lodge, no lado esquerdo, Coelho, do lado direito, Maicon e Cissé, Vitor Hugo, Bernard e Cassierra. Tá? Qualquer coisa diferente disso é surpresa. O time que o Barba vem trabalhando é esse. É exatamente o time que jogou, se eu não estou enganado, os 2 primeiros tempos de 35 minutos ou 30 contra o Betim. Tá? O Cissé nos treinamentos ganhando a confiança do Barba. Lembrando que hoje, dia 21 de julho, se isso se confirmar, não vou cravar a escalação com o Barba é meio complicado, não vou cravar, mas se isso se confirmar, podemos dizer hoje que o Alexander é o terceiro reserva. Temos o Alan Franco, temos o Cissé e aí temos o Alexander. Tá aí. Maicon de primeiro, Cissé de segundo, Alexander reserva do Franco, reserva do Cissé e depois o Alexander. Que vergonha pra mim, e isso é uma vergonha pro jogador, tá, gente? Enfim, não é demérito do Cissé, mas é muito demérito também, muito demérito do Alexander. Eu não vou nem entrar no mérito. Isso aí a gente fala em outro vídeo, por que o Alexander não ganha oportunidade, ou é reserva, ou joga menos, enfim. Por que o Alexander não é aquele Alexander que a gente espera até hoje com a camisa do Galo. Um dia vocês podem ter certeza que eu vou fazer um vídeo só para falar os bastidores que eu sei, mas hoje não cabe aqui esse vídeo é de vídeo de pré-jogo, para não ficar tudo bagunçado aqui, misturar as coisas, eu vou parar por aí. Mas é isso aí, tá, galera? Qualquer novidade em relação a esse time aí é de fato novidade, tá? A informação que a gente tem é que ele vem treinando assim. Vamos ver, né? Se daqui a pouco, quando sair a escalação de forma oficial,
vai ser de fato esse time. Mas a tendência é essa, beleza? Ó, deixa o like, se inscreva no canal, seja membro, grupo de Cartola, só chegar, link no comentário fixado, voltamos aí pro Cartola, liderando tudo quanto é liga aí, tá, gente? Bem demais, 1.515 pontos. E dá uma moral para os nossos patrocinadores, Camisa Raiz Store, Minérios Seguros. E repito, hein, fica aqui o convite, hoje temos, hein? Hoje tem galo, hein? Hoje tem galo, literalmente hoje tem galo, nosso projeto. 5 horas da tarde, mais ou menos, já estaremos ao vivo e vamos até para lá de 10 horas da noite, beleza? Conto com a audiência de vocês. Eu fui! Fico aguardando a audiência de vocês mais tarde na transmissão. Galera, tamo junto, é nóis, valeu!